Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professor Ângelo, na área. Estou aqui para relembrar um assunto com vocês. Qual assunto, professor? Qual assunto, professor? Este daqui, ó. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tá? Então, começando, tá aqui um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Um ângulo reto. Tá aqui pelo símbolo aqui, ó, 90 graus. Se tem 90 graus, triângulo retângulo, tá? Agora vamos identificar nesse triângulo retângulo as razões trigonométricas, tá? Então, para começar aqui, vou desenhar mais um triângulo retângulo, um triângulo qualquer. Então tá aqui um triângulo retângulo, tá? Tá aqui 90 graus, triângulo retângulo. Vamos colocar algumas medidas aqui. 5, 3, 4, né? Medida qualquer. 5 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Tá aqui 90 graus. Em relação ao 90 graus, o que está oposto a ele, o maior lado, né? Sempre é o maior lado, o que está oposto a 90 graus, é chamado hipotenusa. E os lados que sobram são os catetos. Então tem aqui o cateto que mede 3 e um cateto que mede 4. Agora os ângulos, tá? Colocando um ângulo qualquer aqui, vamos chamar de medida alfa, e um ângulo aqui de medida beta. Então temos aqui um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo vamos identificar as razões trigonométricas. Quais são as razões trigonométricas? Então vamos ver em relação ao ângulo alfa primeiro. Então, a primeira razão trigonométrica, seno do ângulo alfa. Quem seria o seno do ângulo alfa? Então, seria a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso, quem seria o oposto ao alfa? Então, tá aqui, ó, a medida 4, hipotenusa 5. Temos aqui, então, o seno do ângulo alfa. A outra razão, cosseno do ângulo alfa. Quem que seria? Tá? Então tá aqui oposto. Agora seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem seria o cateto adjacente ao alfa? Então, no caso agora, é esse cateto aqui, ó, adjacente a ele. Então, seria medida 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. E a outra razão seria a tangente do ângulo alfa, que seria a medida do cateto oposto pela cateto adjacente. Quem que é a medida do cateto oposto ao alfa? Então, 4 pelo adjacente, que é 3. Então, temos aqui seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo alfa. Agora, em relação ao ângulo beta. Quem que seria, então, o seno do ângulo beta? Então, isso daqui não muda, pessoal. Vai ser sempre oposto sobre hipotenusa. Só que agora, como estamos falando do beta, quem que está oposto a ele? Agora é esse cateto aqui, ó. Então, oposto ao beta mede 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. E quem que seria o cosseno do beta? De novo, adjacente sobre hipotenusa. Mas qual cateto está adjacente ao beta? Então, tá aqui, ó. 4 sobre a hipotenusa, que é 5. E quem é a tangente do beta? De novo, temos aqui oposto. Quem que é o oposto ao beta agora? 3, dividido pelo adjacente, que é 4. E temos aqui, então, seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo alfa, seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo beta. Agora que vem a parte difícil. Temos que aplicar isso em alguns probleminhas que eu estou enviando para vocês,
tá? Vejam lá, tentem aplicar e depois nós corrigimos, tá bom? Joinha, até a próxima!